por que alunos de 15 anos e qual é o critério amostral, né? Porque eu fui aplicador, né? Trabalhei como técnico aplicador, né? Tive essa experiência e para mim foi bem útil depois para coordenação. E a gente pegava lá e já tinha, né, a lista de alunos que iriam fazer, e tinha que ser aqueles alunos, né? Sim. Então, assim, como é que foi montado esse critério aí para a escolha desses alunos, né? Vamos lá. A decisão por 15 anos foi uma decisão da OCDE quando criou lá o PISA, né? Então, ela é uma decisão que vem do própria característica do PISA e não do PISA para escolas. Mas por que o 15 anos, né? Se a gente mais ou menos olhar para todos os sistemas educacionais, quando a gente dá uma olhada geral, o que é o 15 anos? É o aluno que, no Brasil, vamos botar um exemplo, é aquele aluno que acabou de sair da nono ano, está entrando, se ele tiver na idade correta, ele está entrando na primeira série do ensino médio. Desculpa. E aí, se a gente pegar também no ensino americano, o ensino americano são 12 anos, mas é justamente a saída para high school acontece no 10º ano, que é mais ou menos quando ele está com 15 Tá, anos. então assim, só para mim entender, a ideia é avaliar o conhecimento dele do ensino fundamental, porque se ele recém tá entrando no ensino médio, Na realidade, não. Por quê? é. A prova do PISA ela não avalia necessariamente o conhecimento dele sobre o que foi lecionado. Se você pega Hum, a concepção da prova do PISA, ela tem uma ideia de avaliar o que é necessário para se viver no mundo no século XXI. Tá? uhum, Então, em termos de matemática, eu tenho que saber ler um jornal, interpretar um gráfico, interpretar uma tabela, eu tenho que saber fazer uma regra de três. Então, a maioria dos problemas envolve isso. Tanto é que na aplicação o aluno recebe um formulário, ele tem disponível lá no sistema o formulário com todas as fórmulas que forem necessárias, porque na prática você vai ter aí o Google, você vai ter tudo isso no dia a dia da sua vida, você não precisa lembrar o teorema de Pitágoras de cabeça. sim, E você tem também a calculadora, porque na prática você vai ter esse instrumento tá no nosso bolso hoje em dia. Antigamente eu podia uhum. até falar que a calculadora não era tão presente, mas hoje em dia está no nosso celular, a qualquer momento a gente acessa. Então, assim, a ideia justamente é isso. Na parte da leitura, a gente não está avaliando o quanto o aluno sabe gramática, até porque gramática em português não é a gramática em francês, que não é a gramática em inglês. Então, Sim, tudo isso não tem nem como avaliar com essas diferenças. É avaliar realmente o quanto ele consegue ler e interpretar. Então, é uma prova literalmente de leitura e não de língua portuguesa, né? E na uhum. parte de ciências, é uma prova de ciências voltada do que realmente eu preciso saber no meu dia a dia para sobreviver, né? Em Tá. termos de se a gente pensar em termos de experimentos, sei lá, o que eu eventualmente que substância eu não posso juntar que isso vai virar uma, né, vai explodir A bomba. na minha frente, vai virar uma bomba na minha frente. Não, falar nisso, agora tu falou nisso, hoje eu vi uma notícia que explodiu um monte de vaca num campo. Uma coisa muito louca, né? Puta, Porque o próprio gás gerado pelas sim. vacas e a grande movimentação de máquinas à volta acabou causando uma explosão e foi milhares de vacas que morreram, uma coisa louca, né? Então, realmente, tu tem que ter o mínimo de conhecimento, né, da região que tu tá vivendo, né? Isso é considerado na prova ou não? A região. Então, toda vez que você tem a aplicação principal do PISA, e aí a gente tem que sempre fazer essa diferenciação, né? Mas toda vez que a gente tem a aplicação principal do PISA, há sempre a validação de que os itens se comportam da mesma forma entre as regiões. Então, existe todo um controle na hora das análises, na psicometria, de garantir que aqueles itens estejam funcionando do Brasil até a China, passando por Portugal, Espanha, Emirados Árabes Unidos, Japão, enfim, Sim. todos os locais. E Essa é o, uma questão super importante quando se faz as análises desses resultados. Sim. E o tempo da prova, ô Leandro, como é que é pensado assim? Quantas questões eu tenho que ter para dar, né, aquele tempo, acho que é 3 horas, né, a prova? São 2 horas de aplicação da prova, mais um questionário de 40 minutos, né, um É, questionário 2 horas e socioeconômico. 40, quase É, 3 horas. mais 2 horas de prova cognitiva, né, do que Tá. o aluno tem que Eu, responder. como aplicador, né, eu percebi muito, depois o pessoal me comentava também durante a aplicação, os técnicos que estavam na hora, na escola, né, que os alunos não estavam conseguindo. Eu sei que cumprir o tempo também faz parte da avaliação, né, mas a gente percebia assim, que muitos alunos não conseguiam, né, ir adiante mais rápido e tal. Como é que é calculado esse tempo aí? Faziam uns testes antes? Como é que funciona? Então, a questão do tempo, ela de certa forma ela é levada em conta em que sentido, né?
a gente tem, obviamente, se a gente pega os sistemas do mundo inteiro, e quando a gente fala de Brasil, a gente está falando aí um desempenho bem mais baixo do que os países aí da OCDE, mas quando a gente pega como o sistema do PISA como um todo, ele é feito também para os alunos que estão na Dinamarca, na Finlândia, na Coreia do Sul, em países de alto desempenho educacional. Então a prova ela é constituída para tentar abarcar a todos. E nesse sentido, quando tenta se abarcar a todos, tem que ter uma prova que seja possível para todos fazerem. Então, o que a gente tem observado, sim, é que tradicionalmente os alunos brasileiros deixam mais questões em branco, não conseguem fazer, tem uma velocidade de desenvolvimento na prova inferior aos países mais envolvidos, porque se eu tenho mais dificuldade, meu aprendizado é mais baixo, eu vou parar numa questão, vou ficar mais tempo naquela questão até resolver antes de ir para a próxima. Então, Claro. isso é um pouco inerente ao desempenho que nós temos, tá? Mas, então, dito isso, a prova é elaborada considerando esse contexto. Então, se você pegar a prova hoje, ela tem em torno de 60 questões durante essas 2 horas. Não é uma prova pequena, não vou dizer que é uma prova pequena, mas também não é uma prova super extensa, tá? Muitas das questões são questões que você resolve, como eu disse, com uma regra de 3. Na parte da matemática você resolve. As E questões ela de não tem textos muito longos, né, que nem o Enem, né, não tem e texto tem bastante imagens, né, acho que isso sim, também ajuda bastante, sim. né. É uma prova que tem uma quantidade claro, tem uma quantidade de texto, razoável do que se espera também, do que você leria, por exemplo, dentro de um contexto de uma reportagem, de uma necessidade. É sempre pensar aí. Eu acho que o principal ponto é levar em consideração que a prova é feita por uma organização que é voltada para a economia, né? Então tem esse caráter de quem é esse jovem que vai chegar no mercado de trabalho. É um panorama Uhum. sobre esse jovem que está entrando. Ele tem as competências necessárias para viver nesse mundo. E aí, a cada ano, uma coisa super interessante do PISA, que aos poucos também vai se refletir no PISA para escolas, é que a cada ano você tem um componente novo. Por exemplo, teve um módulo de crise por causa da Covid, teve um módulo de competências globais por causa desse mundo globalizado que a gente está vivendo, ainda mais se a gente Sim. pensar num contexto europeu, né? Ali é muito mais efetivo, muito mais nítido essa questão da globalização. E também tem agora, no futuro, vai ter o pensamento, criatividade e pensamento criativo. São coisas que estão no PISA, que também vão se colocar no PISA para escolas. No PISA para escolas, por exemplo, tem uma outra componente que é super interessante, que são as habilidades socioemocionais, que estão sendo faladas aí a todo tempo. As habilidades socioemocionais também são avaliadas dentro do contexto do PISA para escolas. Então, é criada É uma é escala justamente de nessa parte isso. É justamente nessa parte que eu queria comentar. Claro, não vou falar sobre as questões, até porque eu realmente, quando eu estava aplicando, não ficava olhando as questões dos alunos, mas teve uma coisa que nos chamavam bastante, e eles ficavam empacados naquela questão, que era quando se tratava de questões mais assim, sobre dados da família, né? Sim, Profissão do pai, por exemplo. Tá? sim, Aí eles diziam assim, mas eu não tenho pai, eu nem conheço meu pai, né? A gente sabe que tem muitos problemas sociais, né? E aí a gente dizia, bom, tem que escrever aí então, não tenho, né? Não tenho pai e tal, né? sim, Então eu via que isso era uma coisa que assim incomodava um pouco ele, sabe? Porque é uma questão mais pessoal, né? Ele tem que expor aquela situação, né? Tem algum objetivo nesse sim. sentido ou é só. Tem sim. Tem um objetivo muito, muito importante. Porque, veja, o que a gente tem de estudos históricos aí, desde, se quem quiser pegar referência disso, o relatório Coleman, em 1966, já falava disso, da relação entre desempenho e nível socioeconômico. E aí, como a gente vai medir o nível socioeconômico? Bom, no SAEB Prova Brasil, a gente mede através de um questionário que pergunta quantos bens você tem em casa. Televisão, geladeira. É um questionário que quem já viu o questionário de socioeconômico, o questionário do aluno no SAEB, vê esse tipo de questão. No PISA, né, novamente, a gente tem que ter uma escala comparável no mundo inteiro. Então, o que eles consideraram? Eles usam a informação da profissão dos pais, seja pai ou responsável, né? Então, não necessariamente o pai mas o responsável, né? Ou, né, se a gente falar aí no mundo de hoje, a gente fala em dois responsáveis, independente de gênero e tudo mais. Dentro desse contexto, qual é a profissão dessa pessoa. Então ele pode sim responder que não tem, porque não conhece, é desconhecido. A gente tem casos que às vezes acontecem de pais já serem falecidos, né? Coisas que infelizmente que acontecem e não tem como se fazer. Mas é importante ele responder essa informação, por quê?
Isso vai ajudar a calcular o nível socioeconômico. Existe uma classificação dentro dos padrões de classificação de ocupação internacionais, que são chamados ISCO e SCO, ISCO. Esse padrão internacional de ocupações, então, esse colocado nesse padrão, e a partir dali faz-se os cálculos de qual seria o nível socioeconômico estimado para aqueles estudantes, né? Da família daqueles estudantes. E isso também é levado em conta na hora do cômputo da nota. Então, a nota dos alunos leva em conta esse socioeconômico para tirar um pouco do efeito do que é nível socioeconômico de fato. Claro que não se retira todo o efeito, mas ainda assim ela é utilizada. Sim. Tinha alguns que não sabiam, né? Não sabiam explicar o que o pai fazia. Sim, O pai acontece. tinha a profissão, eles não. Vou te dizer até que uma grande maioria não sabia dizer o Sim. que o pai dele fazia. Eles ficavam tentando explicar. Aí eles chamam, né, o aplicador, né? O aplicador não pode ficar dando dica, né? Mas eles chamam, meu pai faz tal coisa, mas como é que eu escrevo isso aí? Não sabiam, né? Então, assim, tem umas coisas bem Nessa peculiares, né? parte até do questionário, até o aplicador, como é o questionário socioeconômico, o aplicador pode até atuar um pouco mais para ajudar, porque realmente são situações difíceis. Mas, por exemplo, tem umas coisas engraçadíssimas, né? A gente aplica também lá na Secretaria Municipal de Sobral, né? E Sobral tem a Uhum. fábrica, uma grande fábrica de sandálias. Não vou fazer propaganda aqui na fábrica de Sim, sim. sandálias, mas aí a quantidade de pessoas, de alunos que respondia, meu pai faz chinelo, é algo assim super interessante. Por quê? Porque realmente é a realidade da cidade, é uma cidade de 200 mil habitantes que tem Sim. uma fábrica que emprega um grande quantitativo de pessoas. Então, meu pai faz chinelo, meu pai faz sandália, então tinha tudo isso. Chineleiro. Sim, Tá, Leandro, e tu tem acesso às respostas, porque tinham questões objetivas e questões descritivas, né? sim. Tu tem alguma coisa assim que tu achou muito engraçado, assim, que muito fora da curva nas respostas, ou não? Em geral é mais ou menos. Não Dos precisa itens de entrar prova, na verdade, em detalhes, mas, não, né? os itens de prova eles passam por uma banca de correção, né? Então a gente não tem, eu não tenho acesso a isso, eu recebo já o resultado, né? Se o aluno acertou ou errou de acordo com as chaves de correção, a gente tem todo um cuidado, até para a questão de proteção de dados e tudo mais, a gente Sim, tem todo esse cuidado. Claro, a parte de questionário socioeconômico a gente acaba atuando um pouco mais, porque envolve essa codificação também. A gente tem uma equipe que faz esse tipo de codificação para, por exemplo, colocar lá qual é a ocupação que encaixa naquele código de ocupações, qual que encaixa dentro daquela situação. Mas acho que assim, a gente tem sempre inúmeras situações, né, de crianças que fazem brincadeiras, que fazem, né, enfim. sim, Meu pai virou estrelinha e coisas do gênero. Aí você não sabe sim, se é sério ou não, mas enfim, sim, sim, sim. é o que a gente tem. Então tem situações. Em avaliação, quando a gente fala em avaliação no Brasil, a gente tem situações incríveis. Por exemplo, não falando de PISA, mas falando de avaliação de um modo geral, a gente já teve situações em outros sistemas de avaliação que a aplicação foi interrompida porque um enxame de abelhas entrou dentro da sala de aula, né? Então, Sim, imagino, não tem, não tem como continuar, né? não tem Não. como. E quando vocês fazem essas aplicações assim, vocês envolvem muitas pessoas, assim, porque tem que ter toda aquela parte de auxílio técnico, né? Eu me lembro que quando tinha os aplicadores, tinha um telefone para ligar e tal. É muita gente envolvida, assim, pode me dar um número X de pessoas, ou varia muito? Varia por aplicação. Se a gente falar, por exemplo, do Enem, a gente chega a ter mais de 600 mil pessoas envolvidas numa aplicação de Enem. Sim. Então, assim, claro que o tamanho da aplicação vai variar a gente fala de Enem, a gente fala em 4 milhões de pessoas simultâneas no mesmo dia fazendo aplicação no Brasil inteiro. Então, isso obviamente requer uma infraestrutura logística, né? Isso que eu estou falando só da parte, né? E se eu falar de Enem, eu estou falando só da parte da instituição aplicadora, né? Porque o Enem é separado em três partes. Você tem instituição aplicadora, você tem Correios e você tem Polícia Federal. Então, se Uhum. você coloca todos esses três entes e soma a quantidade de agentes trabalhando, de, 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 de agentes de correio trabalhando, de agentes da polícia trabalhando, quer dizer, é uma quantidade enorme de pessoas que uma operação desse porte requer, né? Sim. Então, claro, no PISA a gente está falando de uma aplicação que hoje está envolvendo em torno de 500 escolas por ano, é uma aplicação bem menor, o PISA para escolas, né? É uma aplicação Uhum. bem menor, mas, claro, também envolve um grande quantitativo. Quando a gente vai, por exemplo, aí no caso de vocês no Rio Grande do Sul, desculpa, em 2022, a gente teve mais de 300 escolas fazendo ao mesmo tempo. Então,
ter isso dentro de um intervalo de 2, 3 semanas, 300 escolas fazendo essa aplicação, envolve, obviamente, um conjunto de profissionais, tanto em campo, localmente, como também para dar o suporte, para receber ligação, para dar as orientações que, como você sabe, às vezes acontecem situações lá na ponta que são inesperadas. A gente tem Sim, todo um, digamos assim, um conjunto de questões sempre respondidas, mas chega na hora do campo, sempre não tem uma nova adianta, né. questão. Por mais que você Cada tenha campo é um experiência, campo. né. Sim, Sim, sim. Tá, e assim, para quem não sabe, né, pra gente deixar bem claro para todos, o fato dele ter 15 anos, não, vocês não colocam turmas, né. "Ah, não é da turma tal, não, não tal", é gratuito. é um aluno específico, né, que foi escolhido através de uma amostragem e tal. E aí o que que acontece? Pode ter alunos de 15 anos no ensino fundamental também, né, não Sim, só no ensino médio. Então tu vai é, ter na realidade, escolas envolvidas no ensino fundamental e no médio, né. exatamente. Aí que acontece, a nossa é considerado alunos de 15 anos que estejam entre o sétimo ano do ensino fundamental, né, na realidade no PISA é sétima ano de escolaridade e até o 12º ano de escolaridade, que no caso do Brasil é a terceira série do ensino médio. Então, Uhum. basicamente, alunos que estão do sétimo ano à terceira série do ensino médio, nessa faixa etária, podem ser selecionados para compor o PISA. E esse é um ponto que você mencionou da amostra, que é super importante. Por quê? Porque a gente tem várias questões, né? Eu poderia aplicar com todos os alunos de 15 anos da escola? Não, em princípio, não tenho problema. Mas aí, por uma questão de logística, por uma questão de como a gente vai lidar com isso lá na ponta do campo, o que a gente limitou? Né? A gente tem que ter, no mínimo, e aí é necessário, um mínimo de 42 alunos presentes à aplicação. Tá? Eles têm que fazer a prova, fazer o questionário socioeconômico, então eles têm que estar presentes e fazer a prova. Esse é o mínimo para ter o resultado que a escola recebe, que é o relatório. Tá? E aí a gente seleciona entre 85 e 42 e 85. Né? Então, essa é a faixa que a gente considera para a aplicação. Por quê? Porque isso já, com uma amostra aleatória, bem tirada, isso reflete a realidade da escola. Eu não estou escolhendo uma turma. Às vezes, uma turma, no processo de enturmação, às vezes aquele processo de enturmação, né? Enturmação, colocar os alunos na turma, né? Uma palavra que a Sim, gente sim, acaba usando, mas sim. não sei nem se Sim, tem no dicionário às vezes. a gente usa esse É. termo aqui também no Google Classroom. Então, assim, Hã, nesse processo de enturmação, às vezes já tem escolas que colocam numa turma só os melhores, na outra turma os medianos e numa turma só para os alunos com maior defasagem. No caso do PISA, como a gente está pensando de todas elas, a gente tem esse panorama da escola como um todo. sim, sim. Mas assim, aí tem escolas que são pequenas, né, aí tu vai pegar lá, Sim, tu vai ter poucos alunos de 15 anos, então aquela escola não vai ser escolhida. aquela escola não vai poder participar. Vai Na verdade, pegar ela até escolas pode, né? No caso do PISA para escolas, ela até pode, mas ela não vai receber o resultado dela. Por quê? O relatório que é produzido, e aí falando um pouco de resultado, o relatório que é produzido ele tem uma série de indicadores que eu preciso ter uma quantidade de alunos respondendo, senão eu não consigo computar esses indicadores. Então, o 42 é o número mínimo do ponto de vista estatístico para a produção desses resultados. Então, aí que está, sim. digamos, o grande X da questão, por que, que esse 42 é tão necessário. E tu vê que, isso é uma questão bem técnica, né, da estatística, né, Sim, e é difícil explicar para as pessoas na escola, porque às vezes o que que acontece? Falta alunos lá e o cara assim: "Não, mas tem outro aqui". Eu me lembro que eu estava aplicando uma escola e chegou um grupo de alunos assim: "Ô, só deixa a gente fazer a prova também", e estava faltando outros, né. E eu disse: "Não, tem que ser os que tá na lista", e eles ficou difícil, inclusive o professor também não entendia. "Pois é, mas podia colocar esses aí para fazer a prova e tal, estou louco para fazer". Não, não, não pode, né. E tem todo um embasamento técnico por trás que o pessoal não entende, não adianta, né. exato. E tem um outro lado, né, Sandro, que a gente tem que pensar numa aplicação. Toda vez que a gente faz uma aplicação que acaba se tornando em larga escala, se a gente fala em 300 escolas num estado, é uma aplicação relativamente grande, né? Então, assim, se a gente pensa também por outro lado, a gente tem que avaliar o quê? Quando a gente seleciona essa amostra, ela é aleatória. Se chega um aluno que está fora dessa lista, ele pode não ser aleatório. Entende? Então pode ser que de repente a escola pediu para os melhores alunos irem lá, eu quero fazer a prova. E isso inflar um resultado, por exemplo. Então a gente tem que ter Uhum. sempre esse cuidado de que não, tem que ser o aluno que realmente está listado. Senão, a gente pode ter uma mudança nesse resultado. Ou, por exemplo, vamos supor que naquele dia teve uma falta aleatória, mas
apareceram mais alunas meninas do que meninos, sabe? Tem lá disponível mais meninas que meninos. Se eu completo isso lá na ponta na escola de alguma forma, eu estou mudando a distribuição desses resultados. Isso, obviamente, vai ter impacto. E aquela nota da escola não vai ser a realidade do Uhum. aprendizado que aquela escola de fato tem. Sim. E nessa distribuição vocês colocam, né, o número X de meninos, de meninas, também alunos especiais. A prova do PISA, na realidade, ela é voltada, né? Ela tem uma questão da definição da OCDE que o aluno ele tem que ter habilidade de poder fazer a prova autonomamente. Então, no critério de seleção ali da amostra, eu tenho que ter o critério que a OCDE nos coloca é que o aluno tem que ter autonomia para realizar essa prova. Uhum. Não, eu te Tá? perguntei isso porque em alguns casos eu percebi que o aluno, eu como professor, né, que já Uhum. estive em sala de aula, eu percebi que tinha alunos especiais. E aí eu Sim. fiquei pensando assim, certo, foi, né, dentro da amostragem, né, para atingir todos os alunos, né? Sim. Se o aluno tem um aluno com deficiência, Um esse aluno grau, né? Um É, grau. com o que eu não posso eventualmente é ter um ledor fazendo a prova com aquele aluno, isso invalidaria o resultado, tá, daquela escola. Mas eu ter alunos alunos com deficiência que consigam autonomamente realizar a prova, não há nenhum impedimento para eles fazerem a avaliação.